Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Como vocês já sabem, meu nome é Victor, eu tenho 16 anos e hoje eu vou explicar para vocês como eu cheguei ao Islã. Bem, quando eu era bem jovem, no caso eu tinha uns 10 para 11 anos, eu não era normal como todas as crianças são. Porque as crianças da minha idade, naquela época, geralmente gostavam de brincar de carrinho, de jogar futebol, e já eu não. Eu me interessava bastante por história. Exemplo, enquanto meus primos estavam lá brincando com brinquedinhos lá deles, eu estava assistindo filmes como Troia, Alexandre o Grande, Gladiador. Eu sempre me interessei bastante por história. Mas bem, depois desse meu interesse por história, foi começando a aflorar cada vez mais. Então eu comecei a pesquisar bastante em livros e nas aulas de história do meu colégio sobre líderes, que influenciaram a história de forma geral. Então, pesquisando sobre esses líderes, eu acabei chegando a Salahuddin Ayyubi, ou como vocês conhecem, o Saladino, contra os templários que tentaram invadir Jerusalém, e ele defendeu a Terra Santa e defendeu os muçulmanos naquela época. Então, uma coisa que me deixou fixada na cabeça foi a primeira ideia de muçulmano que eu tive. As outras concepções sobre Islã, sobre muçulmanos que eu tinha, geralmente era o que eu via na novela O Clone, o que eu via na televisão. Na minha cabeça, o muçulmano era fundamentalista, terrorista, esse tipo de coisa que a mídia tenta passar pra gente. Bem, mas logo depois de um tempo, passar esse tempo que eu amava história, eu comecei, além de amar história, também comecei a me interessar bastante por religião. Exemplo, eu pesquisava bastante sobre budismo, sobre várias religiões, mas naquela época a religião no caso era o espiritismo. Então naquela época eu por participar do culto espírita, eu acabei sendo influenciado minha mãe e seguia a religião, nem com muito entendimento sobre a religião, mas porém seguia porque era a fé adotada pela minha mãe naquela época. Porém, depois de um tempo eu comecei a conhecer outras religiões e aí comecei a ficar desacreditado em relação à religião, porque não conhecia nenhuma religião que completasse o que faltava dentro de mim, aquele espaço vazio que tinha no meu coração. Não existia espaço que completasse, porque às vezes o espaço vazio que você tem no coração é do tamanho de Deus, e só Deus pode completar esse espaço vazio que é no seu coração. Bem, então depois de um tempo eu comecei a estudar sobre religiões, mas só a título de estudante. Eu sempre fiquei desenganado com essa questão das religiões. Aí depois de um tempo, em uma bela tarde, eu estava sentado no computador, pesquisando, como sempre, navegando na internet, como a palavra Islã, de repente me veio à mente. Então o que é que eu resolvi? Eu resolvi pesquisar sobre o que era o Islã, não é? Então eu joguei lá na Wikipédia a palavra Islã. Aí apareceu uma gama vasta de conteúdos que me deixou impressionado. Então eu fui pesquisando durante a tarde e quase entrando pela noite, pesquisando sobre a religião, e aí me veio aquela pergunta na mente. Esta pode ser a religião que estava faltando. Este pode ser aquele pedaço que faltava para preencher seu coração. Bem, então o que é que eu decidi? Eu fui, no caso, a um site de pesquisa de endereços e vi se tinha algum centro islâmico no meu país, porque sei lá. Aí fui lá, sendo que eu acabei descobrindo que havia um centro islâmico na minha cidade, em Recife. Então, ao perceber isso, eu disse, então, pois bem, vamos lá, vai ver que eu encontre este centro islâmico e, sei lá, posso até gostar da religião. Então, eu falei com meus pais, eles relutaram bastante, porque você sabe, tem aquele preconceito com o Islã que todo mundo que não conhece tem. Eles relutaram, disseram, você não vai ser terrorista. Meu pai principalmente, que meu pai ele é agnóstico, ele, não, você não vai, religião nenhuma presta. Então, ele, mesmo assim, depois de um tempo, depois da minha ferrenha insistência, ele permitiu que eu fosse nesse centro islâmico. Então, ele me levou até lá, eu cheguei no centro islâmico, fui muito bem recebido pelo Sheikh. O Sheikh responsável pelo centro islâmico do Recife é o Sheikh Mabruk, que posteriormente em alguns outros vídeos vocês vão ouvir muito falar dele, porque ele é além de um grande homem, um grande professor, ele é bastante sábio nas questões religiosas e no geral da religião islâmica. Aí depois de falar com o Sheikh, ele me explicar a religião e tudo, e
eu ia aprendendo sobre o Islã, eu comecei a gostar daquela religião. Aquilo começou a tocar meu coração e eu comecei a aprender mais sobre o Islã. Então eu falei, bem, eu achei o caminho que eu estava procurando. Uma religião que é baseada num Deus único, que não aceita parceiros junto a Ele. Uma religião única, que não tem nada disso que é passado pela mídia e pelas novelas. Então isso preencheu minha alma. Aí então, o que eu decidi? Eu decidi abraçar o Islã. No começo minha família relutou bastante. Você não vai ser muçulmano, isso vai comer sua vida, não sei o quê. Aí eu peguei e disse não, mas mesmo assim eu decidi ficar firme e acabei fazendo a shahada, pronunciando a shahada la ilaha illallah, a shahada anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Que aí, esta é a shahada, no caso, é a frase que aquele que pretende se tornar muçulmano profere, que é testemunho que não há divindade além de Deus e testemunho que Muhammad é seu servo e seu mensageiro. Mas ao atestar que o profeta Muhammad é servo e mensageiro de Deus, você também atesta que todos os mensageiros que vieram antes dele também são profetas e servos de Deus, como Jesus, Abraão, Isaac, Jacó, Ismael, todos os mensageiros que vieram antes de Jesus e Muhammad, Moisés e tal. Bem, então, o que mudou na minha vida quando eu me tornei muçulmano? No caso, os hábitos mudam bastante. Exemplo, você não tem mais aquele hábito de, você não liga para Deus. Porque geralmente no mundo que a gente vive, no Ocidente, a gente não tem esse contato forte com Deus. A gente deixa Deus para lá no nosso dia a dia. E eu passei, quando me converti ao Islã, a fazer as 5 orações diárias. Ou seja, nós vivemos em uma constante recordação do Criador. Porque o Criador está junto de nós todo o tempo, mas nem sempre nós recordamos dele. Então, todo muçulmano reza 5 vezes ao dia para recordar que a cada instante de sua vida, seu Criador está junto de você, o ajudando, o alimentando, o permitindo que você respire, ou permitindo que você fale. Essa é a visão que o Islã tem do Criador, aquele que sempre deve ser lembrado por toda a eternidade. Bem, então, falando essas palavras, eu acho que já resumi a vocês o que me atraiu no Islã e como eu cheguei ao Islã, através de estudar história e tal. Então, o recado e a mensagem que eu deixo para vocês não é, olha, abracem o Islã. Não. Eu digo para vocês, conheçam o Islã. Façam como eu fiz. A título de curiosidade, vá a uma mesquita, um centro islâmico, ou converse com algum muçulmano. Você vai ver que, quem sabe, aquele vazio que tem no seu coração, aquele espaço que tem no seu coração, se complete com esta religião magnífica que mudou a minha vida. Então, o que eu desejo para vocês é um Assalamu Alaikum, que significa que a paz esteja com você e que essas minhas palavras sejam de bom uso para cada um que ouvi-las. Então, Assalamu Alaikum, Ma'assalam.